Alísio Jacques Mendes Vaz, eu sou o presidente executivo do Sindicom. Diversos setores estavam sentindo uma necessidade de mobilização das autoridades de governo em torno dessa questão do desequilíbrio concorrencial gerado por distorções, como o não pagamento de impostos, contrabando, e havia, então, uma necessidade de mostrar que isso, digamos, de alguma forma, atingia de uma maneira ampla o país, diversos setores da economia, e havia necessidade, então, de uma mobilização de autoridades em torno dessas questões. Então, a criação de um instituto que mostrasse que aquilo não era um problema de um setor ou de outro, mas que era um problema da economia brasileira. Na questão dos combustíveis, nós tivemos uma série de problemas, mas todos eles gerando uma concorrência desleal, um desequilíbrio concorrencial, que começou com a contestação da tributação, o não pagamento sistemático de impostos por empresas distribuidoras de combustíveis, a adulteração de combustíveis, ou seja, todas as formas de, digamos assim, ter um ganho competitivo, vender um produto, no caso, um combustível mais barato, desequilibrando completamente o mercado. O Ético participou conosco de diversas reuniões, por exemplo, com ministros de Supremo Tribunal Federal, tribunais de justiça, mostrando para o próprio judiciário que algumas decisões estavam desequilibrando o mercado, algumas decisões da justiça estavam desequilibrando o mercado, reuniões com secretarias de fazenda dos estados, com a Receita Federal, mostrando então que aquele problema era um problema amplo, abrangente, que havia necessidade então de foco pelas autoridades. Então, na questão, por exemplo, de liminares, citando especificamente, liminares da justiça, que de alguma forma permitiam que empresas não pagassem os impostos na data devida, o Ético foi fundamental em mostrar que essa situação não acontecia só para combustíveis, acontecia para outros setores também. Na verdade, isso foi, digamos assim, uma consequência desse belo trabalho que o Ético desenvolveu. Ou seja, na medida que nós nos aproximamos, nós conseguimos quebrar, através do Ético, através da atuação das empresas, mas conseguimos quebrar aquele gelo inicial com as autoridades, especialmente na área tributária, nós conseguimos mostrar que nós estamos disponíveis para colaborar no aprimoramento de sistemas, de metodologias. E uma proposta, então, das próprias autoridades tributárias vocês conseguem nos ajudar a implementar uma novidade, que é a nota fiscal eletrônica? E nós dissemos que sim. Então, alguns setores do Ético se prontificaram a servirem de cobaias para a introdução da nota fiscal eletrônica, que revoluciona a questão da documentação envolvendo o comércio. Então, foi através desse canal que o Ético abriu que as autoridades se sentiram à vontade de nos solicitar para que fôssemos, então, essa espécie de laboratório para a criação da nota fiscal eletrônica. É mais um passo dentro da nota fiscal eletrônica, você se certificar de que aquela nota fiscal, apesar de eletrônica, apesar de toda ela documentada, ela é de fato endereçada ao destinatário que está consciente que está sendo, digamos assim, objeto daquela venda. Porque, eventualmente, você pode até ter falsas vendas, mesmo que eletrônico, você pode ter falsas vendas. Então, a manifestação do destinatário fecha, digamos assim, o circuito da venda. Há um emissor da nota fiscal, com a venda de um serviço, venda de um produto, e na outra ponta, o reconhecimento do destinatário de que ele, de fato, recebeu aquele produto. Então, ele vem fechar esse circuito aí da comercialização. Essa digamos assim, é uma conscientização que acontece em diversos níveis, Você vai desde da autoridade máxima de um ministro de Estado, do ministro de um tribunal, até o povo, até o consumidor final. Então, esse é um trabalho importante porque mostra que certas coisas, certas situações que nós estamos acostumados no dia a dia são uma distorção. A sociedade não pode se desenvolver, a sociedade não pode evoluir e haver uma melhor prestação de serviço se todo mundo não se conscientizar de que regras são feitas para serem cumpridas. Então, desde um software ilegal,
de algum tipo de vídeo pirata. São aquelas coisas que, às vezes, o consumidor convive com muita tranquilidade, né? É o camelô que vende um produto que foi roubado, de um produto que tem sonegação, contrabandeado. Isso tudo as pessoas precisam entender, que aquilo não é uma vantagem, aquilo é uma perda. Okay? Então, o fato de você comprar um produto mais barato, né? Um cigarro contrabandeado, um combustível sonegado, aquilo não é você não está tendo um benefício, você está tendo um desserviço. Então, esse trabalho do ético é relevante para isso, no sentido de mostrar que diversas situações do dia a dia levam a uma ineficiência do Estado que gera menor satisfação, menor serviço para o consumidor. Justamente porque mostrando, se apresentando como não querendo nenhum tipo de benefício e querendo colaborar com o Estado, você alcança, digamos assim, um novo patamar de diálogo, um novo patamar de entendimento, né? O ético se propôs a estender a mão às forças do Estado para que elas atuassem de maneira mais eficiente. Então, na medida que isso se consolidou, que não havia pleitos setoriais, não havia solicitação de benefícios, algum tipo de vantagem, algum tipo de tratamento diferenciado. Não, ali ninguém queria um tratamento diferenciado. O que todos queriam era um tratamento uniforme, para que a regra, para que as leis pudessem prevalecer. Então, essa mão estendida que o ético ofereceu trouxe essa contrapartida de crença de que ali estava se falando numa melhoria do aparelho do Estado. Acho que nós temos ainda desafios, digamos assim, que vêm depois da conscientização, ou seja, é um passo fundamental você ter a conscientização, e a mobilização, quando começa, ela, digamos assim, percebe que existem mais obstáculos do que simplesmente a falta de foco. A falta de foco é fundamental. Mas você vai perceber que a legislação brasileira, né, todos comentam isso, é complexa, a legislação tributária é hipercomplexa e nós precisamos encontrar formas, então, de torná-la, digamos assim, mais enxuta para que ela seja mais efetiva. O que nós percebemos, então, é que uma tributação complexa, a regra tributária complexa, ela torna mais fácil a vida do sonegador. Então, essa otimização da legislação tributária, acho que seria o grande desafio para o ético em colaboração com as autoridades. É um enorme desafio, porque a complexidade se dá não só no nível federal, mas no nível dos estados. E é dessa complexidade que os fraudadores se aproveitam. A sensação é de um grande prazer de ver a coisa desde o início, quando todos estavam desorientados e achando que será que é possível gerar essa mobilização? Será que é possível gerar essa conscientização? Porque as pessoas estavam acostumadas de que a informalidade, de alguma forma, era boa para a economia. E ao longo desses 10 anos a gente construiu essa situação de que há a convicção de que a informalidade é péssimo inimigo da evolução, péssimo inimigo do desenvolvimento da sociedade. Então, ver o ético construir digamos, esse caminho que levou a essa convicção de que nós não podemos tolerar a falta de regras, isso é uma satisfação muito grande. Mas temos um caminho longo pela frente ainda.